Fala galera, beleza? Vocês vão ter uma entrevista agora com a Carla. Carla é juíza federal. Essa entrevista tá maravilhosa. A gente conversa sobre a trajetória dela, naturalmente, mas eu quero dar um destaque aqui para os métodos de estudo. A Carla teve um momento ali que ela precisou fazer uma virada de chave e ela vai dizer que virada de chave foi essa, e foi uma virada que ajudou a sair de alguns anos ali de reprovação, inclusive de nunca ter conseguido passar na primeira fase, até ela efetivamente conseguir passar e hoje ser uma juíza federal. Ela vai compartilhar também, é, além dessa virada de chave, os métodos que ela usou, o que que deu certo, o que que não deu certo, e ela vai falar um pouquinho, assim, um pouquinho não, vai falar bastante ali, porque eu fui provocando sobre o estudo para a segunda fase. Então, assim, é legal, porque você já vai também ver o que você vai fazer lá na frente, quando você estiver na segunda fase. E se você já está numa segunda fase ou perto, você vai ver o que que ela fez que ajudou a passar. Então, aproveita e curte essa entrevista, pega aí suas anotações e vai anotando que vai ter muita coisa bacana. Dá aquele like, compartilha o link, se inscreve no canal, ajuda a gente a explodir aqui esse canal, chegar a muita gente, porque a gente quer levar o bem para a galera toda que faz concurso público na área jurídica, tá bom? Valeu, galera, aproveite! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Aqui esse nosso espaço bem à vontade para conhecer novas trajetórias, conhecer métodos de estudo, para a gente conhecer e se inspirar aí com a vida desses nossos queridos e queridas aprovados, aprovadas que a gente tem o prazer de receber aqui. Comigo hoje está aqui a Carla. Carla, seja muito bem-vinda, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite de vocês e estou à disposição para todas as perguntas. Legal, legal, beleza. Carla, vamos lá. Você tem uma trajetória, a gente quer conhecer tudo da sua trajetória, né? Fica à vontade. Mas você é juíza federal, né? Qual é o Uhum, TRF que você é juíza federal? Já o pessoal que já ir te conhecendo? uhum. Quarta região. Então passou. E no último, né? Você passou nesse último concurso. Sim, sim, eu Então, também posso dia 1º de dezembro de 2023. olha só, então vai fazer aqui um ano e meio, né? Não tem Uhum, nem 2 anos que você isso. passou. Uhum, Então, vamos lá, como é que foi a sua trajetória? Me conta. Eu vou te fazer uma série de perguntas só para você entender e uhum, aí depois você pode tá. desenvolver. Que é assim, você fazer direito sempre foi um sonho. Quando você Uhum, começou a fazer direito, você já queria ser juíza, uhum, ou foi algo que foi surgindo no meio, sei lá, da faculdade ou depois da faculdade? uhum. Depois da faculdade, como é que foi a tua trajetória? Você foi advogar, você só foi estudar, você resolveu fazer vários concursos? Enfim, conta pra gente aí como é que foi desde lá da graduação. Tá, vamos lá então. Olha, você sabe que a definição do direito veio nas 45 do segundo tempo, assim, na verdade, eu não sabia bem o que que eu queria. Eu estudava no interior, na época eu morava no interior de São Paulo, e eu estava num colégio de exatas, era um colégio, na verdade, do pessoal do ITA, no interior de São Paulo. Então, exatas era muito, muito forte lá, assim, e eu tinha dúvidas se eu iria para engenharia ou para humanas. Eu cheguei a prestar engenharia, inclusive, e fui aprovada. Engenharia de alimentos, a minha vida teria sido totalmente diferente. Mas daí eu fiz aqueles testes vocacionais, sabe? E foi muito louco, porque ele deu as três áreas. Ele deu humanas, exatas e biológicas. Eu falei, pô, não me ajudou em nada. E aí eu tava indo para o terceiro ano ali do colégio, e a minha mãe, nós somos, né, de São Paulo, capital, mas eu morava no interior na época. E a minha mãe me levou para conhecer o Direito USP, me levou para conhecer o prédio histórico ali da Faculdade de Direito, que é o Largo de São Francisco. E eu me encantei. Assim, foi uma coisa meio. Ela não fez pensado, assim, era mais para conhecer um marco histórico ali. E eu comecei a me encantar com a ideia de fazer direito e prestei o vestibular para direito, passei. E fui fazer, assim, meio que de peito aberto, assim. Tava na dúvida entre isso ou relações internacionais. Mas eu realmente me encontrei, assim, no curso. Então, eu fui experimentando ali tudo que acontecia, me envolvi bastante com a parte acadêmica naquela época. E, ao mesmo tempo, fui conhecendo as carreiras através dos estágios. Não era algo que eu tinha vivência em casa ou na minha família, porque a família toda é de administração, então não tem absolutamente nada a ver com o direito. Mas daí eu comecei a estagiar, fui para um escritório, fiquei
3 meses, eu acho, no máximo. Falei, meu Deus, não. E aí, zero vocação para advocacia. E aí comecei a estagiar nos órgãos públicos. Então, fui para o TJ, depois Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado. E aí que eu comecei a entender onde eu estaria, o que que eu gostaria. E a princípio eu tinha interesse na área estadual, porque ela é muito forte ali na Faculdade de Direito da USP, ela fica do lado de todos os fóruns da Justiça Estadual, então eu era muito envolvida, os professores, a maior parte eram da estadual. Então eu comecei a querer ser juíza naquela época, porque eu fiquei, trabalhava ali na vara, gostava bastante da rotina, mas achava que fosse em outra esfera. Só que quando eu fui me formar, no último ano da faculdade, eu prestei um concurso para servidora pública do TRF da Terceira Região e fui aprovada para técnico judiciário. Então, eu me formei e eu diria que o meu estágio seguinte, que foi o maior que eu tive, foi na Justiça Federal. Então, foi uma coincidência muito boa, porque eu me formei em dezembro e em abril eu já estava tomando posse como servidora. E aí fui lotada numa vara previdenciária, tinha pouquíssimo contato previdenciário até então, e fui direto para o gabinete, porque eles precisavam e tudo mais. Então eu comecei a viver intensamente a Justiça Federal e entendi que, na verdade, a minha vocação estava ali, não estava no Estado, porque eu sempre gostei muito mais de direito público do que de direito privado. Tanto que todas as áreas que eu fazia de extensão, eu fiz grupo de estudo de administrativo, eu fui estudar fora em Coimbra, a parte de administrativo, então fazia muito mais sentido estar ali na federal do que na estadual. E aí que eu comecei efetivamente a me preparar. Foi um período bastante longo, assim, foram 8 anos desde que eu me formei até a posse no cargo de juíza federal. Mas, ao mesmo tempo, foi um período de amadurecimento profissional, assim, porque realmente hoje eu percebo na atuação da magistratura que foi um período de maturação, assim, realmente, de entender como a carreira funciona, qual a dinâmica de uma vara e tudo mais. Então, nesse período eu sempre trabalhei, foram 8 anos ininterruptos enquanto servidor. Eu pedi vacância num dia e tomei posse no outro dia aqui no TRF4. E segui na federal, eu me achei. Hoje trabalho com penal, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu tinha feito até então, mas tenho gostado bastante, assim, justamente pela peculiaridade do federal, das matérias com as quais a gente lida, que tem uma interseção com o direito coletivo e tudo mais. Então, o resumo é mais ou menos esse. Muito legal. Então, assim, desde que você passou para técnico até a magistratura, foram 8 anos. 8 anos Uhum. você ficou no cargo de técnico judiciário. Sim, sim, eu tomei Tá. posse em abril de 2015. Vou fazer semana, daqui 15 dias, 10 anos de serviço público federal. Boa. Olha só, Olha sim, só. todo esse tempo como técnica, assessora de Legal. gabinete. E aí me diz assim, nesses 8 anos, como é que foram? Nos 8 anos, você ficou estudando sempre ou teve períodos que você não Uhum. estudou? Você falou que foi estudar em Coimbra. Foi o quê? Mestrado? Foi um Uhum. curso curto? Como é que foi esse período aí? Foi durante a faculdade. Ah, foi Não, durante a ainda faculdade. foi durante. Foi. Eu fiz validação de créditos lá, eu estava Ah, no legal. terceiro ano. Não, eu Entendi. nunca fiquei sem estudar, nunca. Desde que eu terminei a faculdade, e comecei a fazer uma pós. Eu fiz uma pós de especialização em criminal no MP de São Paulo. Então, meio que segui ali na parte acadêmica por mais um ano e meio. Mas assim que eu me formei, eu comecei a fazer o ênfase. Então, o meu início ali da preparação veio acompanhando o curso do ênfase. Foi um começo um pouco mais lento, eu acho que eu demorei para entender, eu realmente demorei para entender o que era estudar para concurso, o que a dinâmica me exigiria, mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. Então, ou eu estava lendo todo o material de apoio, ou estava assistindo todas as videoaulas, e sempre fazia provas de concurso. Mesmo antes desse período dos 3 anos da atividade jurídica, eu já fazia provas. Eu acho que ali para 2016 eu já fazia provas de concurso. Então, eu diria assim que a mudança no meu perfil de estudos veio mais ou menos em 2019, quando eu sistematizei melhor o meu método de estudos, assim. Então, foi quando eu parei de fazer uma coisa esparsa e entendi que eu precisava me organizar
para ter uma metodologia de estudos, digamos assim. Foi mais ou menos essa virada lá para o final de 2019. Por que 2019, né? Foi um ano muito difícil para mim, porque eu engatei nos concursos. Eu lembro bem, eu fiz 10 primeiras fases em um ano, era praticamente uma por mês. E praticamente nessas 10 eu reprovava por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos na Bom, primeira fase. Foi um ano assim que ele me levou ao extremo. Eu realmente fiquei psicologicamente muito debilitada, digamos assim, nessa época, porque era uma série de frustrações. E aí eu parei tudo e comecei a me organizar. E veio a pandemia, e eu acho que nessa perspectiva, com todas as aulas do mundo possíveis, mas na minha perspectiva de estudos, a pandemia foi boa, porque eu consegui parar e focar muito nisso, assim, não tinha mais distrações, né? Eu ficava o tempo todo em casa. E aí, assim que a pandemia arrefeceu, os concursos retomaram, e dali para frente eu tive um desempenho que foi quando eu acabei realmente e fui aprovada ali em 2023. é. E então você falou que fez 10 provas, ou mais de 10 provas em 2019, né? Sim, foram 10 primeiras fases. Eu reprovei em tudo. E eu fiz até a prova de analista do TRF3 e reprovei analista também, que era assim, Olha você tá só. para passar. Sim, eu tava, eu acho que eu entrei num ciclo de frustração e ansiedade tão forte nesse período que eu simplesmente não conseguia mais lidar com isso. Assim, E, realmente foi muito difícil. então, essas 10 provas foi o quê? Analista, área estadual, área federal, você fez É, um pouco. federal foi um período assim que, meu Deus, né? Porque assim, eu fiz provas em 2018, que eu fiz TRFs 13 e 2, que nós tivemos, e dali depois eu não tive mais, né? O Ficou NPF um também, hiato. nós ficamos um hiato, assim, isso também foi muito difícil para mim, porque eu fazia um estudo todo focado em federal, trabalhava no previdenciário, que não aproveitava para mais nada, e a gente parou de ter concurso, né? Nós tivemos esse período, então eu fazia só estadual, eu viajava pra caramba, eu fiz aqui no Sul fazia muito, Paraná, TJ do Paraná, MP do Paraná, Defensoria fazia também, Defensoria de São Paulo, TJ São Paulo, MP São Paulo, fiz acho que MP Ceará, fiz um monte de coisa. Mas realmente era aquela dispersão, né? Então aí um mês eu estava usando ECA, aí no outro mês eu estava estudando previdenciário, então a coisa ficava muito bagunçada, realmente. E aí eu comecei a reduzir bastante esses concursos de estadual, bastante. Eu fazia assim um ou outro, porque eram lugares assim que eu queria, tal, tipo, sei lá, eu ia para Curitiba fazer prova, ok, mas era o meu limite, porque eu sabia que aquilo era prejudicial para mim, né? E sempre na expectativa de que os TRFs fossem retomar, tal. E desde 2020 que se falava no TRF3, e ele foi tendo sucessivas renovações e atrasos e prorrogações. Então eu meio que deixei as outras coisas com essa projeção de não, o TRF3 vai sair e tal. E aí que eu comecei a só estudar para estadual, para federal. Eu até fazia uma outra prova de federal, mas eu não fazia revisões nem nada disso, eu só ia lá fazer a prova. Tanto que quando eu estava na oral já dos TRFs, eu fui para a segunda fase do TJ São Paulo. Eu olhei e falei, ah, agora. Agora eu não Agora não quero. precisa mais, né? Eu não fui, não fiz, não. Eu fiquei com tanta raiva, ah, agora adianta. Aí eu não fui e fiz. Mas eu fui mudando assim o perfil. Hoje eu brinco, na época era meio dramática a situação. É, Mas a gente tem que ter imagino. mais foco, né? Tem que ser mais Com certeza, centrado. é. E me diz uma coisa, você falou que foi muito pesado psicologicamente, né? Eu queria, se você me permitir, Uhum, entender um pouco melhor como você lidou com essa situação para superar. E por que que a uhum, pergunta, eu queria fazer essa pergunta? Porque assim, o que você passou, todo mundo uhum. passa, né? De alguma forma ou de Sim, outra, né? Você vai ter, sim. assim, na trajetória, é certo que você vai ter algum momento em que o Uhum. psicológico fica abalado, né? Ou Sim, por causa do sim. volume de reprovações, como foi o seu caso, ou porque Uhum, a pessoa às vezes chega numa segunda fase, ou até mesmo no moral, e uhum, sai da prova confiante, mas depois termina reprovando, né? sim. Então, essas expectativas frustradas, elas vão gerando um abalo muito grande, né? Como é que foi como foi lidar com isso e o que que te fez Uhum. superar isso? Não, vamos lá. Eu sempre falo sobre isso com quem me pergunta, porque eu acho bastante importante. A parte É, psicológica, às vezes,
a gente negligencia, acha que só precisa seguir um método de estudos e, na verdade, as coisas precisam estar alinhadas, né? Assim, eu não estava acostumada a reprovar. Eu não sabia o que era reprovar. Então, eu passei no vestibular direto, depois não tive dificuldade na faculdade, eu passei na UAB direto, depois eu passei no concurso de técnico direto, e eu achava que a vida seria assim, né? Eu lembro que na época a gente ainda não tinha o precedente, acho que era, não lembro o número do tema, mas do STF que reconheceu a atividade jurídica, preponderantemente jurídica, para quem era técnico e tal. Na época, minha maior preocupação era, nossa, eu não vou ter a prática jurídica nos 3 primeiros anos. E de 3 foi para 8, né? Assim, então, quando eu me dei conta de que isso levaria um tempo indeterminado, eu comecei a realmente ficar muito, muito ansiosa e muito aflita, porque, eu- enfim, a minha vida pessoal não era muito tranquila na época, porque eu morava na capital. Então, a minha família é da capital, mas nós estávamos morando no interior de São Paulo já há bastante tempo. Então, quando eu vim fazer a faculdade, quer dizer, quando eu fui, né? Não estou em São Paulo. Mas quando eu fui para São Paulo fazer a faculdade, eu fui sozinha, né? Assim, eu fui, Uhum. meus pais não estavam ali, eu tinha meus avós e tal. Então, eu fui morar num bairro que era um pouco mais afastado do centro, porque eu estava mais próxima da minha família, né? Só que isso me trouxe um custo muito grande na perspectiva de São Paulo, porque eu perdia muito tempo em deslocamento, muito tempo. Então, assim, às vezes eu gastava 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar da justiça, e isso tomava meu tempo de estudos, assim, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, estudar 3 horas de manhã, e trabalhar, voltava à noite, eu já estava exausta, não tinha tempo para fazer mais nada, então as coisas foram se embolando. O que que eu fiz, né? Eu reformulei a minha vida pessoal também. Então, eu tive que, enfim, explicar para minha família que, por mais que, por um cuidado deles, né, eles quisessem que eu estivesse ali perto, e isso em São Paulo é importante, porque as distâncias são, né, continentais ali, estava na hora de eu quebrar esse ciclo, né? Eu precisava sair desse meu protetorado, assim, e ter uma morada mais estratégica, né? E daí eu fui morar perto da Justiça Federal, ali perto da Paulista, né? O que me demandou muito financeiramente, porque o custo de vida, assim, muito alto naquela região, com o salário de técnica, eu supria todas as minhas despesas. E isso já me ajudou bastante, porque de 1 hora e meia que eu gastava no deslocamento, eu passei a gastar 12 minutos a pé, assim. Então, eu fazia tudo a pé. Eu já não tinha mais o estresse do trânsito, não tinha mais a preocupação da violência, porque na época era bem tranquilo ali. Eu ia até para academia, eu ia fazer. Então, assim, tudo mudou. Realmente, quando eu sentava para estudar, eu estava mais conectada com aquilo que eu tinha que fazer. Mas é óbvio que não foi só isso que eu fiz, né? Assim, eu também Claro, procurei acompanhamento psicológico. Foram 6 anos de terapia ininterruptos que eu fiz. Então, assim, legal. a terapia foi indispensável. Realmente foi um chute certo, assim, porque eu realmente entrei num ciclo de ansiedade que eu negava que existia, sabe? Eu achava que sempre era um motivo específico. Foi essa prova, foi tal coisa. E era tudo, era um emaranhado nas situações que eu precisava resolver comigo mesma. E eu lembro muito de uma frase que meu psicólogo me falou à época, que foi: você tem que entender o peso que você carrega todas as vezes que você senta e abre aquele caderno de prova. Porque eu ia para a prova com aquela de tipo, vai ser a última vez, isso aqui vai acabar, eu não vou mais passar por isso. Daí eu corrigi o gabarito, faltava uma, faltava duas, faltava uma, faltava duas. E aí eu desabava de novo, eu ficava, sei lá, uma semana sem estudar, porque eu estava muito estressada, estava muito angustiada. Então eu fui trabalhando melhor isso. E por que que eu falo que a pandemia também me ajudou, né? Porque eu parei de fazer prova. Eu vim desse ciclo de 2019 em que eu fiz as 10 provas e eu voltei a fazer provas em 2021, né? Então eu realmente eu me desconectei desse caos que era fazer prova, que envolve viagem, gastos, né? Toda hora tem que se deslocar e tudo mais, e me concentrei em estudar. Isso foi muito bom. Tanto que em 2022, quando eu fiz 2021, acho que só o TJ do Paraná, faltou um ponto de novo, ou seja, eu me reencontrei com os meus traumas, mas tudo bem, assim, eu processei melhor. Por quê? Porque eu tô voltando, porque é pandemia, porque é estadual, não sei o quê. E aí em 2022 vieram os TRFs.
né? Eu sempre falo 2 TRF porque eu fiz eles concomitantemente, o 3 e o 4. Eles tiveram. Diferença de dias, né, entre uma prova e outra, né? Ah, foi surreal. A primeira fase teve acho que 15 dias de uma para É, outra, e a segunda fase foi seguida mesmo. Então foi eu uma fiz semana de sexta, diferença. sexta, sábado, domingo em Curitiba, voltei para casa na segunda-feira. Sorte que eu estava em casa ainda, né? Vários colegas ainda emendaram. E aí, sexta, sábado, domingo. Tanto que eu saí da prova da sentença penal do TRF3 passando mal, porque eu não aguentava mais. Realmente Pois é, eu cheguei no limite, assim. entendi. Mas deu tudo certo, assim, foi. Eu realmente acho que eu consegui me reprogramar, sabe? Eu acho que eu consegui chegar nessas provas com uma perspectiva diferente, do tipo, eu fiz o que deu, sabe? E na Uhum. perspectiva da vida pessoal também, não tem nenhum problema em falar disso, eu me realinhei no sentido de parar de esperar que as coisas dessem certo para viver. Então, assim, a gente tinha uma série de privações pessoais porque está estudando para concurso. E meu esposo também é concurseiro, ainda é. Então, a gente não pode fazer tal coisa por causa do concurso. A gente não pode morar junto por causa do concurso. A gente não pode viajar por causa do concurso. E o concurso virou 8 anos. Então, na pandemia, a gente se redesenhou, a gente passou a viver junto. E isso que, na nossa perspectiva de antes, era, nossa, que distração, foi maravilhoso. Foi realmente a gente se fortaleceu nesse processo, assim, meio que a gente se fechou no nosso universo ali, tipo, estamos estudando, mas era uma troca, é uma troca muito boa, sempre foi uma troca muito boa. Então, do lado pessoal, estava mais leve também. Estava bastante pesado da parte do concurso, mas do lado pessoal estava leve. Então eu acho que isso me ajudou muito também a tirar aquela expectativa de, meu Deus, eu só vou fazer as coisas quando eu passar. A gente está vivendo, né? É É, jovem, enfim, as coisas exatamente. têm que acontecer. Acho isso muito legal. Primeiro, obrigado, Carla, por assim, abrir esse detalhe. E antes de a gente até passar para um outro tópico aqui, eu queria destacar o que você falou para o pessoal que está ouvindo, né? Assim, você Uhum. procurou ajuda, né, terapêutica, né? Eu Sim. acho que isso é muito legal. Uhum. Você falou assim que negava o ciclo de ansiedade, né? Uhum. O que você falou sem falar, você falou de outra maneira, é o Uhum. seguinte: você não tinha autoconhecimento, né? E aí você passou a se Olha. conhecer, né? Com a Uhum. terapia, enfim. E Uhum. aí você pôde se reprogramar, reorganizar a vida. E Uhum. isso que você falou, que você tinha de grandes privações, e pelo que eu entendi, você parou de ter essas grandes privações, né, para poder ter Uhum. um pouco de vida, né, e tornar a coisa um pouco mais leve, me fez Uhum. lembrar de uma, agora colega sua, só que ela passou no TRF2 agora, né? Uhum. E ela falou, eu gravei entrevista com ela, vai ao ar ainda. Nesse momento que a gente está gravando, a dela ainda vai ao ar. Uhum. E é muito interessante porque ela falou uma coisa muito parecida com a sua, só que com um Uhum. elemento, assim, no teu caso teve um aspecto de drama, de parar a vida, né, e relacionamento, né, enfim. No Uhum. dela, ela teve uma perda familiar, né, no meio do processo. E aí Uhum. ela, nesse momento, ela falou assim, caramba, quantos natais eu deixei de viver, ou aquela viagem. E aí o pessoal da família falou assim, pô, você lembra daquela viagem que a gente fez assim, assim, assado? E a família Uhum. dela era muito unida, né, é muito unida. Uhum. E aí ela falando isso, que o pessoal começava a falar assim, pô, lembra daquela viagem, quando fulano? E aí foi a pessoa que perdeu, né, o pai dela. O pai fez isso, fez aquilo. Ela falou, pô, mas eu não tava nessa viagem. Pô, mas eu não Uhum. tava junto. E aí ela falou assim, ó, parei. Ela falou, mesma coisa que você, Sim. ela tomou essa atitude, igual você. E ela falou assim, É, João, eu passei assim, tem coisas da vida que eu não vou abrir mão, né? Tipo não assim, dá. tá com a minha família no Natal, tá com a minha família de repente no Uhum. Carnaval, tá ali, uma viagem de família junto, né? Agora, ela falou assim, Uhum. mas uma saidinha com os amigos numa sexta-feira à noite, tudo bem, isso aí eu abro mão, né? Uhum, claro. No caso dela, né? Uhum. Mas grandes eventos, e aí ajudou a ela lidar psicologicamente com o peso, com o custo. Eu achei muito legal isso que você falou. Muito legal Não, mesmo. é muito importante. Assim, só para exemplificar, por exemplo, os concursos demandaram muito, assim, então eles estavam andando juntos, assim, e aí depois que a gente, né, sabe que vai para a fase oral, daí tudo muda, você tem que aprender a fazer prova oral, e ao mesmo tempo um monte de exame que você tem que fazer, e os É, testes e tal, e eu estava com os dois simultaneamente. Até então, o TRF3 estava já meio que para ter a prova.
né? E o TRF4 nada, 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 não andava. Até que o TRF4 marcou saiu o resultado, demoraram 9 meses para sair o resultado do TRF4 da segunda fase, marcou os exames e marcou a prova oral e eu estava no segundo dia. Então, assim, foi assim. Em 5 dias eu tive que, né? Foi tudo muito em cima da hora e tal. E aí, quando eles marcaram o exame psicotécnico, que durou 2 ou 3 dias, já nem lembro, foi bem grande essa fase da investigação social e tal, eu decidi tirar férias. Eu estava há 3 semanas da prova oral e eu falei, eu preciso parar. Eu tô assim, num ciclo de cansaço. Eu saí de Porto Alegre, acho que estava numa terça-feira, a gente foi para Serra Gaúcha. Mas eu vou me dar 5 dias sem estudar para eu me preparar para entrar nesse pico pré-prova oral. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei na serra de pijama por 5 dias, assim, olhando para as árvores. Quando eu voltei, eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí, em um mês, eu fiz a prova oral e acabei com isso. Mas a gente tem que parar, tem que fazer essas concessões, a gente tem que parar de se maltratar tanto, porque É, senão não dá. É muito cansativo, é muito estressante, a gente tem que. Existe uma vida, né? E eu posso dizer isso hoje já, né? Enfim, efetivamente como juiz há um ano, né? Que é desde quando eu estou aqui na vara. O quanto isso é importante depois também, porque a gente lida com muita pressão depois, com muito claro. estresse. O início da carreira não é tranquilo, né? Ele é lindo, mas ele não é tranquilo, porque você muda de casa, no meu caso, muda de estado, começa a assumir uma unidade sozinho. Se você já vem mal de antes, não fica bem porque você passou no concurso. Eu acho isso muito, muito importante. Eu sempre falo isso com todo mundo que passou junto comigo, seja em São Paulo, seja aqui no Sul, porque é a construção de um caminho, né? Você não vai. Exatamente. A sua vida não entra nos eixos e você não renasce porque você passou no concurso. Você tem um emprego super legal, né? E você É. realizou um grande sonho, mas você continua sendo você, né? Então a gente tem que ter esse carinho com a gente, porque isso repercute depois, inclusive. A ansiedade, ela não vai embora porque passou no concurso, ela se renova. Aí é a lotação, aí é a matéria, aí é o acervo da vara, e a coisa vai. Então é Não, um e a conselho, assim, para. é. Não, é a responsabilidade de lidar com vidas também, né? Você tá, Meu Deus, né? Tanto não é o pessoal fácil. da vara quanto o jurisdicionado, propriamente dito, Sim, né? Enfim, sim, não, é muita coisa. É muita legal. coisa. Você me disse que então, em 19, quando foi esse momento culminante ali de cansaço e de estresse mental, além da superação psicológica, né, de tudo que a gente falou até agora, você também falou que fez uma virada de chave na sua forma de estudar, né? Uhum, E aí eu queria te perguntar, entrar nessa temática agora. É, como era antes uhum, e o que que você percebeu que estava errado ou que precisava de algum ajuste e como ficou depois? Então, aquele uhum, quadrinho antes, depois, né? Como uhum. é que era o antes e como é que ficou o Sim, depois, né? tá. Antes era bastante desorganizado, então eu não tinha assim um controle certo das disciplinas que eu estudava, nem daquilo que eu estudava dentro de cada disciplina. Então eu acho que eu tinha um estudo meio circular, assim, ficava revisando mais ou menos as mesmas coisas, temas que de repente eu não revisava nunca porque eram difíceis, porque eu não gostava, etc e tal. Fazia basicamente uma coisa por dia. Então, hoje eu vou ver uma videoaula. Hoje eu vou ler uma sinopse. E não dava, porque o conteúdo ele engole a gente. Então, o estudo tem que ser repartido e organizado, para que você consiga ir passando pelo máximo de disciplinas possível e revise da melhor forma possível. Então, assim, eu consultei vários métodos, eu procurei vários profissionais, eu ouvi de tudo, vários aprovados. E aí meio que eu fiz o meu método, assim, a primeira ressalva que eu faço para quem nos ouve, assim, eu acho que isso todo mundo tem que fazer. Você tem que buscar ouvir, como vocês estão fazendo agora, né, ouvindo o que eu estou falando, e ver o que faz sentido para cada um, né? Se você pegar os 30 aprovados aqui do TRF4 da minha turma, cada um vai falar que estudava de um jeito, né? E daí o que eu fiz foi criar o meu jeito.
Então, qual foi? E o que que mudou a partir de então? Eu repartia o meu cronograma com todas as disciplinas do edital. Então, eu pegava todas as matérias que caíam ali na Magistratura Federal, que são muitas, né? E eu dividia elas ao longo da semana. E buscava estudar duas disciplinas por dia, uma de manhã e uma de noite. E aí, dentro de cada disciplina, todo dia, eu tentava estudar lei, doutrina, resumo, depende da matéria, jurisprudência e realizar questões. E eu fazia isso todos os dias. E como que eu não perdia o controle daquilo que eu estava estudando? Eu literalmente tinha uma agendinha daquelas que vende assim na papelaria de papel, e eu anotava aquilo que eu tinha estudado. Então, eu li o CPC dos artigos 1º a 12, eu li a sinopse da folha 10 a folha 20, eu li a jurisprudência realizada e eu realizei meia hora de questões. Porque semana que vem eu sei que eu tenho que começar do artigo 13 ao artigo 20 do CPC, as folhas 30, 40 e assim por diante. Então, dessa forma, eu fui avançando nas matérias, né? Então, eu sabia aquilo que eu tinha estudado, de onde eu tinha parado, e como eu fazia duas matérias por dia, eu tentava dividir, nem sempre dava, né? Mas eu tentava colocar assim, uma matéria difícil e uma matéria fácil, porque senão eu ficava muito sobrecarregada. Isso é muito subjetivo, né? Mas só um exemplo. Se eu colocasse, por exemplo, constitucional, que era uma matéria densa, que eu precisava ler doutrina, eu colocava assim, numa segunda-feira de manhã, porque eu estava mais descansada. Aí à noite eu colocava assim, sei lá, direito ambiental, que era mais curtinho. No outro dia eu colocava direito penal e à noite direito do consumidor. Eu ficava tentando fazer esse jogo. E era importante também anotar o que eu tinha estudado para que eu visse aonde falhou ao longo da semana, porque falhava sempre, assim, um dia em que eu tinha ou algum compromisso, ou porque, sei lá, choveu em São Paulo, e aí eu demorei para chegar em casa, para eu conseguir compensar no final de semana, compensar depois, assim, para eu não perder o controle das matérias. E isso repercutiu muito bem na minha nota, porque eu me forçava a ler lei seca, que era uma coisa que eu tinha dificuldade de sistematizar, de prestar atenção, é maçante, é difícil, demanda muito da gente, e conectava isso com o estudo ali doutrinário ou sinopse, enfim, sistematizava o estudo da lei seca com alguma coisa escrita, já ia me atualizando na jurisprudência. Eu não conseguia pegar um informativo e ler aquilo ali inteiro. Então, eu buscava já nos buscadores por disciplina. Então, se hoje eu estou estudando processo civil, recursos, eu já ia no filtro, vamos ler recursos. E aí eu achava assim mais didático, porque vinculava com aquilo que eu estava estudando e muitas das vezes ajudava a aprofundar também, né, aquilo que eu havia revisado. E realizava as questões objetivas, porque tem todo um treino, né, da resolução de questões, seja para você ganhar velocidade, para o desenvolvimento de raciocínio lógico. E aí eu usava as questões como metodologia de revisão. Então, eu fazia em uma semana as questões da matéria que eu estudei na semana passada. Então, se eu estudei hoje recursos, e semana que vem eu vou estudar execução, depois que eu estudar execução, eu vou fazer as questões de recursos, porque aí eu estou permanentemente revisando, sem precisar parar uma semana para revisar ou fazer um ciclo de revisão. Eu nunca soube fazer isso. Então, eu fazia dessa forma, assim. E deu certo, porque é mais ou menos o que a gente faz até o final, né? Quando você chega na prova oral e tem que repartir o edital em pontos e você tem que percorrer aqueles pontos para saber o que, que vai ser sorteado ali na hora, é mais ou menos isso, né? Você tem que ir andando ali no conteúdo. E deu certo, deu muito certo. Muito bom. Você tinha um caderno ou você tinha um caderno ou era grifo? Como é que era essa parte de você tinha alguma anotação ou era livro ou apostila, enfim. Ah, era um caos. Não tinha caderno. Nunca tive caderno. Eu tinha, a maior parte dos aprovados tem caderno, tá? Mas assim, eu compartilho aqui da minha desorganização com a Yasmin Duarte, a minha companheira do TRF4, que também não tinha caderno e passou em primeiro lugar, não tinha. Então, cada matéria eu tinha uma fonte diferente de estudos. Tinha vários materiais da época do ênfase ainda, as aulas de penal daquela época eram maravilhosas, assim, eu tinha aquele material até o final, revisava ele. Tinha sinopses que eu ia comprando elas atualizadas,
Até hoje eu tô destinando as minhas sinopses do concurso. Assim, a minha casa de São Paulo ainda tem umas pilhas assim, ó, de sinopse Olha que a só. gente foi acumulando. E então variava, tinha matérias que precisavam de aprofundamento, por exemplo, constitucional. Eu usava bastante o professor Novelino e o professor Bernardo Gonçalves. Então, eu pegava ali, por exemplo, controle de constitucionalidade. Necessariamente eu revisava do livro e não do material da aula, porque eu precisava ali de um aprofundamento. Então, eu ia vendo, assim, o que, que cada matéria precisava, ou outras, eu nem pegava sinopse nem nada, só ia pela lei, tipo, ambiental, assim. Então, era bem dispersa essa parte. Não Entendi. recomendo. Eu recomendo mais organização, mas é o jeito que deu. É, mas é o que você falou, né? Assim, boa parte usa, termina tendo um caderno, mas isso não quer dizer que é só, Sim, que esse é o único, é a única não, fórmula, né? Tá. sim. Se você tivesse que eleger um grande erro, assim, ou erro talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas assim, uma pessoa chega para se aconselhar contigo e você fala assim, olha, o que que talvez seja o maior ponto a ser evitado? O que que você diria? A desorganização Tá. precisa ser organizada. Tá. E olha que interessante, né? Você fala de desorganização, e aí quando eu te perguntei do caderno, você falou assim, não, mas eu era caótica. Não... Quer dizer, não, eu tô falando isso para mostrar para as pessoas o seguinte, que você tem que ter uma organização. Não quer dizer que a organização vai ser Sim, 100% maravilhosa em todos os elementos, né? Assim, a vida não é sim. perfeita, né? A vida não é É, um conto não. de fadas que tudo sai perfeitinho, Uhum. né? Não, Mas não, não dá para estudar de forma desorganizada. Tá. não. E você tá falando agora com muita gente que é organizada, mas tem muita gente que não é organizada. E tem muita gente Uhum. que tem dificuldade mesmo de ser organizada, né? Uhum. Ajudou muito o pessoal quando você falou assim, poxa, eram 2 matérias por dia, preferencialmente, né? Tentar manter uma matéria fácil, uma matéria difícil no dia. Eu acho essa tática Uhum. legal. Quando eu dou mentoria, por exemplo, tem casos que a gente trabalha com 2 matérias por dia, eu sempre faço essa tática. Vamos pegar uma Uhum. matéria ou que a pessoa gosta, Uhum. ou pelo menos que não seja tão difícil de um lado, e outra matéria que seja mais difícil, ou que a pessoa não gosta. Porque às vezes a matéria Uhum. nem é tão difícil, mas a Sim, pessoa odeia a matéria, então ela se torna é, pesada, né? Então você tem que sim, botar sempre uma sim, coisa pesada e uma coisa leve ao mesmo tempo, né? sim. Então acho que você eu gostei do que você falou de anotar na agenda do papel, assim, É. porque assim, não é perfeito, né? Assim, pô, se o Uhum. papel funciona, cara, vamos usar papel. Sim. Ó, vou ter um exemplo hoje, que a gente está gravando, Uhum. eu tinha um negócio para fazer no ênfase, que eu tinha que organizar uma opção de coisa lá na área acadêmica, né? E aí eu abri aqui o documento no computador, Uhum. 17 páginas de documento. E eu Meu tinha Deus. que ler, organizar, e tinha uma coisa que puxava com a outra, e cara, eu comecei a ler, eu falei, Jesus, não aguento. Sabe o que eu fiz, Carla? Eu peguei Hum. as 17 páginas, eu imprimia, né? Aí tá aqui. Sim, Eu imprimi e sim. eu comecei a anotar a fazer as minhas anotações, não, isso aqui, aquilo, isso aqui. Aí daqui a pouco eu botei o Sim, trabalho, né? Porque tem que sim. botar isso no arquivo para mandar pro pessoal. Botei um trabalho de lá. Mas eu ganhei, ao invés de ficar ali sofrendo na frente do computador sem saber o que Sim. fazer, eu consegui resolver. Então, assim, Sistematiza, né? É, tem que fazer o que funciona, né, Carla? Acho que a lógica é essa, né? exatamente. Exatamente. Só, às vezes, para muita gente funciona, mas às vezes só tá na tela do computador. Agora, no final do ano, eu falei assim, eu vou comprar um iPad novo para eu sistematizar no meu iPad, a vida pós-concurso, as minhas audiências, as aulas que eu estou dando, os compromissos pessoais que eu tenho. Sabe quantas vezes eu abri o GoodNote? Assim, acho que umas duas, porque foi, eu tinha acabado de comprar, eu queria ver como é que funcionava, e aí depois eu anotei umas coisas, aí sabe o que eu fiz? Eu fui na Caluga, comprei uma agenda, e Pô, agora tá eu vendo? tenho uma agenda que tem as minhas substituições, minhas audiências, as aulas que eu dou. Todo dia eu chego no gabinete, não, beleza, hoje eu tenho tal coisa. Vambora, entendeu? E funciona, tá ali pra isso. Exatamente. É, A minha não é esposa é porque assim tudo é também, né? digital, entendeu? É. Minha esposa é assim Também. também. Ela a área dela não é do direito, né? Aí eu fiz Aham, uma planilha para ela aqui, toda bonitinha, de controle, não sei o quê, na área de saúde, né? Os pacientes, aham. não sei o quê, o procedimento, o valor, não sei o quê, despesa, tributo, não sei o quê, CPF do paciente, botei tudo bonitinho numa planilha legal.
Aí Aham. beleza, você viu, ela usa? Não, ela Não, põe tudo no papel, aí ela tira a assim. foto do papel e manda para a contadora, né? Eu faço isso, eu anoto os resumos das audiências e dou para a assessoria, tá aqui. Aí, ao invés de estar no processo, tá lá, anotações na pasta. Que pasta do papel. Mas Exatamente. gente, funciona, tá, Então, tá valendo, entendeu? você tem que fazer funcionar com aquilo que é pessoal, né? E isso é Uhum, legal para desmistificar essa ideia de que assim, poxa, pô, a Carla fez isso e é isso que uhum. eu vou fazer, isso vai me fazer passar. Ah, Ou, sim. como você citou a Yasmin, né, que eu também já gravei com ela Uhum, aqui. Pô, Yasmin fez isso e aí então eu vou fazer igual. Não, você uhum, pode se inspirar em você, na Carla, ou se inspirar na Yasmin, ou em tantas entrevistas que tem aqui, mas criar o seu uhum. próprio método. Legal. Sim. É, então, o principal erro, desorganização. Uhum, Tirando, então, se eu for fazer a pergunta inversa, né, o principal uhum, acerto, óbvio que seria a organização. Então, tirando a uhum, organização, qual que seria um segundo principal uhum. acerto para a pessoa, para ela organizar o estudo dela, que você botaria? Não abrir mão da lei seca. Não abrir Não mão abrir dela. mão. Tá. Isso aí eu relutei, relutei, eu não tinha paciência, eu odiava, mas é isso aí, gente. Não tenho o que fazer, porque se a gente pega o núcleo, né? Hoje eu trabalho na preparação, eu fiz bastante preparatório de ENAM, agora eu faço bastante de primeira fase. Quando a gente monta o material de apoio, começa a perceber, né, a incidência de lei seca nas primeiras fases. Não tem, gente. Não tem É, jeito. Eu acho que chega nessas provas da FGV, que hoje é a que faz a maior parte, 60, 70% de uma primeira fase, só lei seca. é, Então, e não adianta ler uma vez, não, é repetir, 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 até que aquilo entra na cabeça e vai. pois é. Pegando as últimas três provas do Enan, o primeiro Enan teve duas provas, né? Então, pegando Sim. essas três provas, a média de lei seca é de pelo menos 50% da prova. Sim, sim. E lei seca, assim, de mudar a vírgula. Pega É. o TRF3 agora, que foi banca própria, né? Às vezes tinha Uhum. aquela mistificação, banca própria não cobra lei seca. Meu Deus, tinha questões que eles mudaram, assim, o advérbio, sabe? Então você tem que. Não adianta só entender, porque para a técnica de primeira fase não vai resolver. Realmente precisa ter essa integração da lei seca no estudo. Não Legal. Vou adianta. pegar esse gancho que você falou assim, técnica de primeira fase, lei seca. Uhum, É, segunda fase, prova oral. O que que seria assim, uhum. a principal virada em termos de mudança, assim, de forma de estudar? Uhum, Da primeira fase para a segunda uhum. fase e depois da segunda fase para a prova oral. Olha, segunda fase eu só fiz duas, né? Mas o que eu fiz para as duas, assim, funcionou, é virar a perspectiva do estudo para a banca. Eu sinceramente não acho que valha muito a pena você fazer um estudo pormenorizado e detalhado de banca para a primeira fase. Justamente por isso que a gente falou, né? A primeira fase ela tem um formato mais estático, mais rígido. Então, é esperado que as provas venham mais ou menos, né, numa mesma direção. Só que da segunda fase em diante, aí o perfil da banca é tudo, é tudo. Então, claro, pode ser que venha alguma questão ali, mas vou pegar como exemplo a minha sentença penal do TRF da quarta região. Muita gente se apavorou com aquilo, porque foi uma sentença que aplicou direito penal indígena em um concurso público e que pedia uma solução para os candidatos que não está na lei, que era você homologa ou não homologa uma sentença penal indígena na esfera do judiciário. Se você abrir o CPP, não tem esse artigo. Não está no Estatuto do Índio, não tem essa resposta, né? E como que a gente conseguiu resolver aquilo? Porque nós sabíamos que os examinadores tinham diversos escritos na temática, não só de penal, mas de direitos dos povos originários e tudo mais. Então, na verdade, o que eles queriam, além de uma proposta ali resolutiva de uma sentença penal, eles queriam uma grande dissertação ali no meio. Né? Que foi o que todo mundo fez. Então, você precisa entender o que eles esperam de você. Agora, o TRF3, que eu acompanhei os alunos que fizeram.
Era uma prova pragmática, era uma prova com viés prático. Por quê? Porque os membros da banca têm esse perfil, é dito e feito, veio ali, ó, sentença de tráfico, dois réus. Então, você precisa ter esse olhar, porque como não dá tempo de fazer grandes revisões, são as escolhas trágicas, né? Daí você tem que ir aprofundando nos temas de predileção da banca e ir Legal. revisando. Aí eu revisava os outros temas como? Resolvendo rodadas, né? Então eu fazia aqueles cursos de segunda fase, que são muito bons. Aí resolvia questões, resolvia as peças e pegar a velocidade, né? Até eu estava lembrando enquanto a gente falava da questão da agenda, parece besteira, né? Mas a gente parou de escrever no papel. A Exato. gente, a gente parou de escrever. E aí, por exemplo, agora no TRF3 a prova foi imensa. Eu sei que o meu marido fez. Imensa. Ela veio com 6 questões na segunda fase, cada questão com múltiplas alternativas, e eu ouvi de vários alunos que eles não terminaram a prova, porque não deu tempo. Então, a gente não pode perder a prática de escrever à mão, até pela letra. Tinha alunos que eu via a letra e falava, meu Deus, tá possuído, porque não é possível. A letra assim, ó, parecia que estava escrevendo assim. Então, você tem que treinar em papel, porque a prova é papel. E então é isso, você tem que entender que o formato da prova muda e que a banca é muito importante. E para oral, você vai fazer tudo isso só que falando daí, né? Então, eu fazia os treinos com os colegas, eu treinava 2, 3 vezes por semana com os colegas. Eu treinava quase só com o pessoal de São Paulo, mas fazia treino presencial, fazia treino virtual, e isso foi ajudando, a gente se ajuda muito, eu sempre falo, não tem. Eu tinha uma amiga que passou agora no TRF1 e ela falou, vai, treina comigo. Eu falava, mas amiga, não tem ninguém melhor para treinar com você do que quem está fazendo a mesma coisa que você, porque ele conhece a banca, porque, entendeu? Então, os candidatos se ajudam muito nesse período, assim, que os grupos são formados e é uma troca muito boa entre os candidatos. Porque não existe mais Legal. competição nesse momento, né? Tá todo É, mundo meio que. Então, se você não se ajudar, não rola coisa. Troca de material, ajuda nos resumos, tudo isso é muito importante. é. Voltando só rapidamente na segunda, eu sei que eu perguntei das duas e você já me respondeu das Uhum, duas, tanto oral quanto a discursiva. Só que aí na discursiva, é, uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: quando começar a estudar para uma segunda fase, na prática? uhum, Assim, a pessoa. E aí não tem certo, não tem errado, né? Mas na sua uhum, concepção, você começou a estudar, pensou, ah, não, vou começar a fazer um treino de segunda fase, ou estudar para uma segunda fase, uhum. desde muito cedo, ou você deixou para passar e aí depois que passou realmente focou na segunda fase? Foi só depois que eu passei. Foi Tá, realmente só depois que eu passei. Eu legal. trabalhava como assessora, né? Eu trabalhava redigindo minutas de sentença todo dia. Então, eu não tive dificuldade na segunda fase. Eu realmente Tá, não entendi. tive. Então, Eu acho que depende do perfil dos candidatos. Tem candidatos que passam muito rápido na primeira fase e aí param um pouco mais na segunda fase. Aí eu acho que é, é uma questão de perfil mesmo. Se o candidato identifica que tem mais dificuldade com a segunda fase, aí eu realmente recomendo que comece a estudar antes, porque é pouco tempo. A gente tem ali. Assim, se você tem certeza que você foi para a segunda fase, você vai ter 60 dias, mas se você fica no limbo, você pode ter 15 dias, né? é, Entre a lista ser publicada e a prova. exatamente. É. Então, E, depende. não, legal, muito bom você ter falado isso, porque você já veio carregando uma experiência forte para a segunda fase, né? Que foi a sua experiência Sim. profissional. Tá. E, e aí eu vou dar minha opinião sobre isso aqui, né? Eu sei que você é Uhum. entrevistada, mas eu vou dar minha opinião nesse ponto, Claro. porque o que eu costumo sugerir ao pessoal é: enquanto você está com uma nota, você está fazendo as suas provas, ou faz uma prova real, ou faz os seus simulados, enquanto você está com uma nota ali de 50%, Uhum. 60%, não se preocupa de estudar para a segunda fase, né? Uhum. Agora, quando você começa a perceber, ah, pô, eu estou ficando ali perto da nota de corte, uma questão, duas questões, aí, se a pessoa não tem experiência, que não era o teu caso, você já tinha experiência, se a pessoa já tem, Uhum. não tem experiência nenhuma, aí eu acho que começa a valer a pena, de forma leve, suave, começar a inserir algum Sim. estudo para a segunda fase, treinamento prático. Agora,
A pessoa faz uma prova, né, tira 40% da prova, 50% da prova, não precisa se preocupar com isso agora, né? Ah, não, não. É um estudo Né? mais lento, né? O estudo de Isso. segunda fase, ele é lento. Claro, é recomendável, assim. Para mim, a fase mais difícil foi a segunda, justamente porque eu tive que fazer uma virada de chave Em muito pouco de tempo. um pouquíssimo tempo, assim, né? Foi uma coisa que eu chegava a estudar o que normalmente eu estudava lá 4, 5 horas por dia, na segunda fase eu estava assim, 9, 10 horas por dia, 11 horas por dia, porque eu tinha que vencer aquele material. É o método Highlander, não recomendo. Eu acho que se eu olhasse hoje de fora, eu faria mais ou menos como você recomendou mesmo. Se você está É, ali próximo, já começa a ver como se estrutura uma sentença, como que se resolve, né, as questões discursivas, isso é bem importante, sim. legal, legal. E a gente está começando a caminhar para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda na segunda fase, que é a seguinte. Uhum, É, Carla, na hora, no dia, eu tô falando assim, você recebeu o caderno nas suas mãos, tá uhum, ali, sentado na mesa, tá ali na sua frente. E você tem pouco tempo, você vai ter ali uma coisa gigante para ser feita, ou várias uhum, questões discursivas, ou uma sentença para fazer, que às vezes pode ser uma sentença gigantesca, né? Um caso gigantesco, uhum. enfim. O que que você fez? Qual é a dica que você dá, já que você fez, passou por duas experiências de fazer uma segunda prova, uma segunda fase, e ser bem sucedida, para enfrentar o momento da prova em si? Uhum. Bom, não há tempo a perder, né? Então, assim, nas questões, eu fui tentando ser estratégica, assim, o que que eu consigo ter certeza que eu vou saber responder e aquilo que eu vou ter que lutar. Então, Ah, vou dar o exemplo da quarta região. Nós tínhamos quatro perguntas. Eu tinha uma de direito previdenciário, que para mim, assim, suave. Tinha uma de direito ambiental, que eu tinha visto um vídeo no YouTube do examinador dando a opinião dele, e ele perguntou a nossa opinião, então eu sabia a opinião que eu tinha que dar, mas eu não tinha certeza do resto da questão. Eu tinha uma mais padrão, assim, de responsabilidade civil do Estado, e tinha uma de recuperação judicial e falência. A minha pior matéria sempre foi empresarial, assim, não entra na minha cabeça. A hora que eu abri o caderno, eu falei, tá. Aí eu voltei, aí eu fiz previdenciário, falei, não, aqui eu tenho que rasgar a minha nota. Tá, fiz previdenciário. Daí, qual que era a melhorzinha depois? Responsabilidade civil do Estado, que era um tema mais, né? Fui lá e fiz. Eu falei, bom, então agora ou eu vou para empresarial ou eu vou para ambiental. Eu falei, não, então eu vou para ambiental, que eu tenho uma luz, eu tenho uma diretriz para seguir, vou fazer e vou passar o resto da prova lutando aqui com o empresarial. E foi exatamente o que eu fiz, assim. E aí, eu uso essa de empresarial de exemplo, porque ela poderia ter me dado uma crise de pânico ali na hora. Porque, assim, meu Deus. E aí, eu fui lutando com ela item por item. Eu não sabia o que fazer com ela, eu abri a lei. Eu abri a lei, eu falei, vamos atrás dos artigos. E o examinador queria os artigos, era isso que ele queria. E eu achava que eu fosse zerar aquela questão. E eu tirei, acho que, sei lá, 2/3 dela porque era o que ele queria. Então você precisa ter frieza. Sentença civil. Sentença civil é um limbo, né? A gente se preocupa tanto com a penal, mas a penal é meio que uma coisa. Ela não tem muito para onde fugir, assim, entendeu? A civil. E aí é um mundo, né, de matérias, assim. E eu tinha revisado, sei lá, a CP, no TRF3 caiu a CP, uma CP gigante, mas tinha revisado a tributário. Eu não revisei processo servidor. E aí veio o quê? PAD. Eu abri PAD. Falei, eu não revisei PAD. Assim, eu não revisei PAD. E agora? e agora? Eu abri a 8.112. Falei, vamos abrir a 8.112 e ver o que ela tem para me contar. Estava tudo na 8.112. Preliminar por preliminar, teste de mérito, tudo lá. Então, você tem que manter a calma para buscar fazer a sua nota, assim, sabe? Então, assim, resultado da minha prova discursiva do TRF4, eu tirei 9,1 nas discursivas, eu tive duas sentenças com nota, duas questões com nota cheia, descontos mínimos nas outras e a de empresarial com descontos um pouco maiores. E na sentença civil foi 6 e alguma coisa, 6,7, foi uma nota média ali, assim. Então, o básico funciona, sabe? É Uhum. lutar pela sua nota. Não, não, isso aqui eu não sei. Não, vai ter que saber. Vai, abre a lei aí e vambora.
Muito bom, muito bom. É, eu vou ser inconveniente. Tudo E vou te bem. perguntar, é porque eu tô gostando, tô achando muito legal, porque assim, nem sempre a gente consegue dissecar tanto a segunda fase como a gente tá conseguindo dissecar aqui agora. Eu queria te fazer uma Uhum, última, agora realmente a última pergunta sobre a segunda fase. uhum, Achei ótimo o que você falou, né? E a última pergunta é na uhum, escrita. uhum. Você no rascunho, você fazia a resposta já como se fosse final e Não. depois transcrevia para definitiva ou no rascunho? Uhum. Como é que era essa sua relação de escrita entre rascunho e a resposta definitiva? Como é que você É, não trabalhou dava isso? tempo. Não Tá, dava tempo. Então, eu fazia uma estruturação da minha resposta. legal. Então, eu pegava, assim, os principais pontos que eu tinha que responder ali e buscava colocar no rascunho o fundamento legal. Tá, Então, é tal coisa porque artigo tal, é tal coisa porque artigo tal. Daí eu parava, falava, não, tá, era tudo isso. Aí eu ia lá e transcrevia a resposta. legal. Porque é muito apertado a questão de tempo, assim. Eu, particularmente, escrevo muito rápido, mas mesmo assim, a sentença penal do TRF4, por exemplo, tinha um telão, assim, com uma contagem do tempo, que ela tem histórico de ser uma prova muito grande, né? Eu entreguei a sentença penal faltando 1 minuto para acabar o tempo. Eu Olha só. entreguei assim, a fiscal falou assim: Nossa, quanto tempo você demorou para ler a prova? Eu falei: 50 minutos. Demorei 50 Cin- minutos para ler a prova. 50 minutos para É. ler. Eu não Entendi. lembro quantas páginas tinha o enunciado, mas era tipo um caderninho, assim, sabe? Era, sei lá, 17 páginas, algo nesse sentido. E eu consegui ler o caso uma vez, que foi 50 minutos. E aí eu fazia a estruturação das sentenças, isso vale também, né? Então, assim, eu dividi as preliminares, então, preliminar um, 2, 3, tal artigo, tal artigo, tal artigo, sim, não. Mérito, tese um, 2, 3, acolher, sim, não, artigo. E eu anotava, a única coisa que eu escrevia mesmo no rascunho praticamente todo era o dispositivo, porque ele é muito fechadinho, né? Ele tem ali, e a pontuação do dispositivo é muito grande, a gente não pode perder ponto. Então eu começava, isso foi até a dica de algum professor que eu não lembro, mas eu começava dispositivo da penal, por exemplo. Condeno, não condeno, reexame, honorários, não sei o quê, para eu não esquecer. E aí o resto eu ia fazendo assim e depois ia aí fazendo em texto cursivo mesmo, já no caderno de resposta. Muito bom, perfeito. Sobre a prova oral, é, a dica que você deu, a dica que, assim, 99,9 das pessoas fala, né? Que é assim, é fazer muito Uhum, treinamento oral com colegas, simulados, né? Com sim, colega à distância mesmo, fazer pelo Zoom, enfim. Muito sim. bacana, muito bacana. Carla, adorei. Você trouxe dicas aqui fundamentais, né? Eu vou sempre. Olha aí, eu tô igual você, eu vou anotando na mão aqui, no meu É o caderninho aqui. brainstorming. Sim. E achei muito legal. Obrigado por ter compartilhado a questão da superação ali Imagina. daquele momento de crise psicológico, né? Essa virada Uhum, de chave do método, quando você fala da organização para, né, que você era desorganizada, meio caótica, e aí passa a fazer um mínimo de organização, mesmo que seja usando uma agenda de papel, o que funcionou e está ótimo, e está tudo bem, uhum, né? É, e aí você deu a sua dica, né, de cronograma semanal, 2 matérias por dia, não sei o quê, e como principal acerto a lei seca, né? E aí você deu as suas dicas importantes na segunda fase. E aquilo que eu bato muito na tecla, eu concordando aqui contigo, que estudo com base no perfil da banca, ele se torna efetivamente importante da segunda fase em diante, né? sim, Primeira fase, pode ser que caia uma questão ou outra que é mais vinculada ao perfil daquela banca. Pô, até pode, mas não é isso que vai fazer a diferença de forma geral, né? uhum, Enfim, sim. muito legal. Carla, eu vou te fazer um desafio aqui que eu faço para todo mundo que eu entrevisto. Certo. E o desafio é o seguinte: o pessoal terminou de assistir a sua entrevista. Aliás, galera, já gostou? Já dá aquela curtida, pega o link, manda para muita gente, se inscreve aí no canal, divulga. É, E aí, Carla, o pessoal tá aqui assistindo a entrevista e eles vão anotar uma frase sua. E todo dia que eles forem abrir o caderno, ou abrir um livro, o computador, eles vão ver essa frase sua.
Uhum. Que frase seria essa? É a É, frase que eu tenho. Não, eu tenho não essa foi frase, eu combinado, hein, tenho. galera? Não foi combinado. Eu tenho. Você sabe que quando a gente, enfim, casou, eu mobiliei a casa e aí eu comprei uns enfeites. Assim, eu tinha muito carinho pelo meu escritório lá em São Paulo, que era onde eu ficava o dia inteiro, né? Porque eu trabalhava uma parte da semana em casa, estudava. E eu comprei um. É que eu não tenho mais, porque infelizmente eu tive uma questão pessoal que eu perdi boa parte da minha mudança. Enfim. Ah, Mas ele era um, tipo, um passarinho de louça, assim, embaixo ele tinha essa frase e ela ficava aqui embaixo do meu monitor e eu olhava para ela todo dia, que é acredite no que você faz. Eu muito legal. acho Simples que e poderosa, né? tipo, parece que vai dar tudo errado, mas assim, se hoje eu tô dando o meu melhor, tem que dar certo, sabe? Se eu tô, vai com calma, acredita naquilo que você faz. A gente não faz pouco, assim, né? Quando você se propõe a seguir uma carreira pública e passar por todo esse processo, ele tem um custo pessoal muito grande. Então, se você está de acordo com isso, acredita nisso e vai. Vai que acontece, né? Se você pegar os aprovados em concurso, são pessoas absolutamente normais, né? Pessoas que acho que o pessoal tá olhando e fala assim: Meu Deus, a guria tá achando que é normal. Assim. Mas é isso, todo mundo é muito normal e tinha a sua vida. Muita gente já tinha filho, já era casado. Acredita nisso e vai, cara. E aí é o que eu posso dizer. Espero que tenha contribuído com os alunos. É sempre um prazer. Eu comecei a atuar nessa parte da preparação, porque é, assim a gente quer ajudar, sabe? Quer ver os erros e os acertos, ver se isso repercute positivamente na galera, e é muito gratificante poder fazer isso, assim. Então, Muito agradeço legal. mais uma vez o convite do ênfase. É legal retornar, né? Já tendo sido aluna, professor É. realmente é uma celebridade, né? Ó, tô aqui. Ah, Você deve entrevistar, como assim? É muito bacana mesmo, agradeço e desejo todo sucesso para a galera que está nos assistindo, assim, de verdade. Tenho certeza que logo serão eles aqui dividindo a sua trajetória. muito legal. Gravando mais uma entrevista aqui, legal. É aquilo que eu te falei, cara, pessoal, quando a gente estava aqui, antes de começar a gravar, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, e pra mim é muito legal, assim, eu entrevisto muita gente, né, independente Uhum, de ter sido ou não aluno do ênfase, mas quando é alguém que passou pelo ênfase, né, teve o ênfase, participou da trajetória, né, e na magistratura federal a gente termina tendo uma participação muito intensa na trajetória de muita gente, né, por causa da nossa tradição. uhum, É um orgulho muito legal, assim, é muito bacana a gente, poxa, olhar, conhecer. Porque às vezes a gente sabe lá, ah, não, poxa, tantas pessoas do concurso tal estudaram no ênfase. A gente vê lá, uhum, a gente faz um levantamento, tem uma estatística, a gente vê os nomes, mas é uma coisa, né? É uma coisa meio uhum, fria ali, é uma coisa numérica, né? uhum. Uma coisa é quando poxa, tenho a oportunidade de olhar no olho à distância aqui, mas ter esse Uhum. contato e eu fico muito feliz. Parabéns pela trajetória. Parabéns aí Obrigada. pela superação, pela vitória mesmo. Se Deus quiser, daqui a um tempo é o seu marido, né? Vai sim. Estará aqui testemunhando. E vai estar aqui dando testemunho dele, dando depoimento dele. Vai sim. Vai ser muito legal. E aí vamos ter um casal de juízes federais, vai ser muito bom. Coitado do nosso cachorro. Ele é Coitado dele. julgado. Meu cachorro é uma questão à parte. Isso aí, vai dar certo, sim. Muito Se obrigada. Deus De uma vez, quiser. prazer em te conhecer. E Legal. até as próximas. Beleza. Beijo, querida. Obrigado. Tá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.